Segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 e 2. Vamos juntos? Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Só até aqui, né? Já colocaram os dois aqui na frente. Então vamos orar. Querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua presença, de vivermos esse tempo, de estarmos vivos neste tempo para Te louvar e para Te adorar. É um privilégio, é uma honra, e é uma honra também ter a oportunidade de abrir a Bíblia para falar dela, e que Teu Espírito agora nos use para que tenhamos como falar e explicar, que venha o entendimento sobre a igreja, e que venha a edificação, e que também suba o louvor ao Teu nome, porque só o Senhor é digno de todo elogio, reconhecimento, louvor, honra e glória. Graças Te damos por esta noite e por esta oportunidade, enquanto oramos pela dona Geralda Nogueira da Silva, que vai operar nesta segunda. Pedimos que o Senhor a abençoe com favor, com graça, trazendo a ela todo o cuidado de que ela necessita para este tempo da sua vida, em nome de Jesus, Senhor. Se ali com os médicos, com a equipe, ali no hospital, e que ela possa voltar para casa abençoada, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema identificando sentimentos negativos nas relações familiares. Vamos repetir essa frase? Vamos juntos. Identificando sentimentos negativos nas relações familiares. O objetivo dessa ministração hoje aqui é nos chamar a atenção com relação ao nosso convívio familiar, que muitas vezes ele é vivido com sabedoria, com discernimento, mas nem sempre. Às vezes somos descuidados no que diz respeito a alguns gestos, ou palavras, ou ações. Às vezes não nos apercebemos que determinadas coisas que nós vivenciamos em família marcam profundamente, podem trazer um caminho totalmente diferente daquilo que nós havíamos projetado originalmente. Davi foi um homem extremamente zeloso em relação às coisas de Deus, extremamente zeloso em relação às coisas da nação como rei, mas ele foi muito descuidado nos aspectos familiares. Ele não tinha um cuidado, ele não tinha uma devoção, ele não teve um discernimento para poder perceber o que ele fazia, ou o que ele deixava de fazer, que podia imprimir uma marca no coração de um filho, no coração da família, e que de fato, no caso deles, foi um divisor de águas, infelizmente para o mal e não para o bem. Queremos hoje atentar para o fato de que nem sempre o mais importante é o que se faz, mas é o sentimento que a gente extrai daquela situação. Às vezes uma coisa bem feita, mas não tão bem explicada, ela pode gerar um sentimento igualmente negativo, funesto, horrível, que pode marcar a vida de alguém. Por isso o desejo nosso hoje é de nos voltar para Deus, e é de pedir ao Senhor graça, sabedoria, discernimento e entendimento, para que o Evangelho que a gente de fato quer viver, a gente possa viver nas diversas dimensões da nossa vida social, político, de trabalho, profissional, mas também possa fazer com que isso seja um pavimentar de caminho abençoado para a nossa casa e para a nossa família, tomando cuidado com os sentimentos que se produzem através das nossas ações ou da ausência das nossas ações, em nome de Jesus. Nós estamos aqui diante de um drama que se transformou num cenário muito caótico. 3 irmãos estão envolvidos nessa situação. São 3 filhos de Davi.
Nós temos aqui Tamar, Absalão e Amnon, 3 filhos de Davi. No entanto, Tamar e Absalão são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, por isso uma proximidade maior. E Amnon é apenas filho por parte de pai e não de mãe. Talvez isso tenha sido suficiente para Amnon se sentir na liberdade de se enamorar da própria irmã. Talvez ele tenha pensado, bom, ela é meia irmã, então quem sabe eu possa nutrir em relação a ela algum sentimento afetivo, amoroso. E de fato ele se apaixonou por ela e ele desejou possuí-la. E isso de fato aconteceu. Num determinado dia, quando o seu amor por ela foi alguma coisa para ele incontrolável, ele a possuiu, ele se deitou com ela, ele a violentou, ele abusou dela, e logo depois do ato sexual, ele abusou dela, no sentido de, não quero mais você. Olha, eu senti uma atração por você, mas isso fez com que se consumasse um ato, mas eu agora vou te repelir. E naquele momento ele a abandona, e ela sai violentada, se sentindo suja, ferida pelo próprio irmão, e ela sai errante pelo palácio, até se encontrar com o irmão, por parte de pai e de mãe, Absalão, que a acolheu, dizendo, o que aconteceu? Amnon esteve com você? Sim, ele me violentou, ele me abusou. Então Absalão a abraçou, ele a acolheu, ele a levou consigo e disse, fica tranquila, fique em paz, tudo vai dar certo. Como irmão, ele falou ao coração da sua irmã. Mas naquele momento, Absalão começou a nutrir um outro sentimento, não apenas de compaixão em relação à sua irmã, não somente de indignação em relação ao irmão que a abusou da irmã, mas ele começou a nutrir um sentimento de expectativa em relação ao que o pai faria. Porque afinal de contas o pai é o rei, mas antes de ser rei, ele é pai. Ele certamente vai reunir a família, vai colocar todo mundo em ordem, vai nos sentar à mesa e vai dizer, Amnon, você fez isso, Tamar, eu sou teu pai, eu cuido de você, e Absalão, fica tranquilo, porque eu sou pai e eu vou julgar essa causa. E ele nutriu essa expectativa. No entanto, 2 anos se passaram, nenhuma palavra de Davi, nenhuma correção, nenhuma bronca, nenhuma disciplina, nenhuma conversa, nenhum sentar-se à mesa. A atitude de Davi foi totalmente passiva, e aquilo no coração de Absalão foi como que uma bomba que estava sendo programada para explodir num determinado tempo. Porque estamos ministrando sobre isso hoje. Porque quem veio no domingo passado, ouviu a ministração, e quem não viu, pode pegar no YouTube, Facebook, site da igreja, de que na semana passada nós falamos de que Absalão se revoltou contra o pai, e se rebelou contra o domínio dele, contra o governo dele. Na semana passada falamos que Davi foi expulso do trono pelo próprio filho. Mas essa rebelião não veio por acaso, começou aqui. Na verdade começou antes, lá no pecado de Davi. Mas agora ele se avoluma nessa situação em que Absalão fica aguardando. O pai vai fazer alguma coisa, vai nos reunir, vai falar, vai disciplinar. Mas nada acontece. 2 anos se passam. Não há uma palavra, não há uma disciplina, não há uma correção. Portanto, o primeiro sentimento de que quero falar nessa manhã, que já falei de manhã, mas estou falando agora à noite, é o sentimento de frustração. O que isso tem a ver comigo e com você? Talvez você não esteja num contexto semelhante a esse, mas quem sabe você tenha crescido num contexto em que promessas e promessas e promessas são feitas, mas nunca são cumpridas. Quando chega na hora H, não deu, o trabalho me levou para outro caminho, eu fiz outra coisa, ou eu tive outra prioridade, e as promessas que a gente vai fazendo no âmbito familiar, elas começam a cada vez mais a perder o seu poder de eficácia, perder o seu valor, e essas promessas não cumpridas, promessas que geram expectativa, promessas que geram esperança, mas que não se cumprem, elas vão
trazendo um nível de frustração que muitas vezes se torna insuportável. Há um versículo na Bíblia que nos diz assim no Provérbios capítulo 13, versículo 12: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Vamos dizer essa frase, repita após mim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Qual foi a última vez que você leu o livro de Provérbios? Qual foi a última vez que você leu o livro de Eclesiastes? Conselhos simples para o pai, para a mãe, para o filho. Palavras que podem nos livrar de tropeços enormes e que podem de alguma forma trazer agravos em nossa vida. Veja o conselho de quem nos ensina e de quem é sábio. A esperança adiada desfalece o coração. O que aconteceu com Absalão? Hoje meu pai vai falar com a gente. Hoje teremos uma reunião familiar. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, nenhuma palavra. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Meu querido, se você quer ter uma família saudável, atente, olhe para a palavra, perceba as promessas, perceba as ações, perceba aquilo que você faz e que é cumprimento daquilo que você prometeu e que aviva o coração da pessoa para quem você fez a promessa. Ou perceba o coração que vai se desfalecendo com palavras que nunca se cumprem. E o coração vai se desanimando e vai se desfalecendo. Primeiro sentimento é o sentimento de frustração. Quantas mulheres frustradas? Quantos maridos frustrados? Quantos filhos frustrados? Quantos pais frustrados? 2 anos. 2 anos. No final desse período, queridos, nós encontramos, segundo Samuel 13, versículo 23, e aconteceu que passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal, Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Tem alguma coisa sendo articulada, tem alguma coisa sendo planejada por parte de alguém que esperou o pai agir e não foi bem sucedido nessa espera. 2 anos se passam e ele então tem uma ideia: vou fazer uma reunião familiar e vou chamar todos os meus irmãos. Mas o foco dele estava em Amnon. Conquanto Amnon venha, mesmo que falte um outro irmão, mas Amnon tem que estar. E num determinado momento, Absalão chama os seus súditos e então lhes dá uma ordem: olha, quando Amnon, num determinado momento, vocês separem Amnon e lancem mão sobre ele para tirar a vida dele, para que Amnon venha a morrer. E isso aconteceu naquela festa, com os irmãos reunidos. Absalão planeja a morte do seu irmão e executa a morte do seu irmão através das pessoas que eram comandadas por ele. Num determinado momento, essas pessoas chamam Amnon à parte e então vêm sobre ele com violência e tiram a sua vida. Qual é o segundo sentimento? Quando não tratamos as frustrações, nós passamos para um segundo degrau. No caso de Absalão, um ódio mortal. Ele teve uma expectativa de que o pai faria, não fez. Então agora, com as suas próprias mãos, ele quer fazer a justiça. Ele planeja, o seu coração é fisgado por um sentimento horrível, semelhante àquilo que aconteceu com Caim e Abel. Se todos conhecem a história, sabem que
Abel ofereceu algo ao Senhor e Deus aceitou a oferta de Abel e aceitou o seu coração. Caim ofertou algo ao Senhor, mas Deus não aceitou porque havia algo de errado na oferta e havia algo de errado no coração de Caim. Deus não aceitou, mostrou qual era a oferta que ele queria, e ao invés de Caim se programar para se corrigir e oferecer a oferta correta, com o coração correto, o que ele faz? Ele se volta contra o irmão, e antes de se voltar contra o irmão, ele começa a nutrir ódio pelo irmão, e o Senhor o visita com a palavra dizendo: Caim, toma cuidado, porque o pecado jaz à porta, há um desejo no teu coração, mas cabe a você dominar esse desejo. Esse desejo vai levar à morte. Vai levar à morte do seu irmão, mas vai levar à sua morte espiritual. Cuidado com seus desejos. Queria nessa noite lhe perguntar: o que você tem nutrido nos últimos anos pelas pessoas que te contrariam, pelas pessoas que te prejudicaram? O que você tem nutrido no seu coração quando as suas frustrações se avolumam e você não tem aquilo que você imaginou que aquela pessoa poderia dar? Qual foi o problema de Absalão, queridos? Esse tipo de sentimento passa por mim, passa por você, mas o grande problema é quando a gente não canaliza isso na direção correta. Absalão esperava do pai, o pai não deu, então ele se volta em frustração, em ódio, em vez de ter colocado seu coração diante de Deus. E é o convite que eu quero lhe fazer nessa noite, em nome de Jesus. Quem sabe você hoje, ou nos últimos anos, tem apenas esperado de alguém, mas quem sabe Deus não esteja dizendo: olha, para de esperar, espera em Deus. Deus é a tua fonte, Deus é teu socorro, Deus é a tua provisão, Ele é teu pão, Ele é a tua água, Ele é a tua alegria. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós depositamos todas as nossas fichas, toda a nossa expectativa em pessoas que nunca vão discernir que alguém está esperando alguma coisa delas. Nunca chegarão a esse entendimento. E é importante hoje que você possa dizer: realmente eu passei a vida inteira esperando isso do marido, da esposa, do filho. Final de ano é um período meio estranho para algumas pessoas. Período de Natal e Ano Novo, principalmente, porque lembra aquela família gostosa que você tinha, que talvez não tenha mais. E aí chega um período como esse, espera uma visita, não recebe, espera aquela pessoa estar do seu lado como esteve algum tempo atrás e ela não está mais, e o seu coração se angustia, se entristece, e você quer que passe logo o Natal, Ano Novo, para voltar à vida. Porque no fundo, você não resolveu isso no seu coração ainda. E quem sabe não é essa hora, nesse começo de dezembro, nesse final, nesse último mês do ano, onde a gente possa colocar diante de Deus: Senhor, eu esperei realmente por 10 anos da minha vida. Meu coração esperou, mas eu nunca me alegrei em Ti. Eu nunca esperei em Ti. Eu sempre esperei das pessoas, ou de alguém, mas eu nunca canalizei o meu coração e minhas expectativas na Tua direção. Eu quero aprender a fazer isso agora. Eu não quero mais que um período do ano me roube a alegria, me roube o que de melhor eu possa ter em relação às pessoas. Então, quando Absalão não apresentou sua frustração diante de Deus, ele quis agir com as suas próprias mãos, e esse ódio mortal tirou a vida do próprio irmão. Há uma tragédia familiar aqui. Aquilo que Deus havia falado a Caim, Absalão deveria ter ouvido. Absalão, há algo sendo nutrido no seu coração, há um desejo, e cabe a você dominar esse desejo, senão será uma tragédia, será uma desgraça em sua vida e na sua família. Quando isso acontece,
Absalão foge. Lá em 2 Samuel 13, de 37 a 39. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur, e Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur, e esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. E o terceiro sentimento é o de afetos reprimidos. Vamos dizer isso juntos. Afetos reprimidos. Por que afetos reprimidos? Por 2 anos, Absalão desejou que o pai fizesse e não fez, então ele fez. Quando faz, foge e vai lá para Gesur e fica 3 anos fugido do pai e da família, porque afinal de contas ele se tornou um assassino, matou o próprio irmão. 3 anos, 2 anos, mais 3 anos, 5 anos. Desde que Tamar fora violentada, por 5 anos, sentimentos que vão se avolumando no seu coração, que resultam em homicídio, agora em fuga, culpa. Mas algo interessante nesses 2 versículos é que Davi chorava por Amnon que tinha morrido, mas ao mesmo tempo sentia saudades de Absalão que estava longe. É interessante como a gente experimenta isso também algumas vezes. Sabe esse tipo de coisa que a gente sente? A gente tem saudade, mas não quer dar o braço a torcer. A gente morre de saudade, está com a alma ali destroçada, querendo abraçar, querendo conversar, querendo perdoar. Mas a gente pensa assim, não, se eu falar, se eu chamar, isso vai ser representado como fraqueza, ele não vai entender. Então eu prefiro ficar como estou, e ele que fique lá, e de tal maneira que 3 anos se passam, somado a 2 anos primeiros, 5 anos, queridos, em que a alma vai ficando doente, em que os afetos vão sendo reprimidos. Não preciso que você levante a mão, não preciso nesse momento, mas eu quero que nessa hora você tenha a oportunidade de fazer essa reflexão. Quanta gente que perde tantos anos na vida, está com saudade do pai, mas não procura o pai, porque tem alguma coisinha lá no coração que ele deixou que fosse plantado, e o tempo passa, como se o pai fosse viver eternamente aqui entre nós. Ontem eu fui num velório, e foi um homem bom que partiu. E a sobrinha escreveu uma carta para consolar a família. E uma carta tão bonita, lembrando as cenas de infância, das crianças que brincavam sob o olhar desse pai amoroso, desse avô generoso. E é tão bonito alguém poder olhar para trás e dizer, olha, esse homem que partiu vai deixar saudade. Sabe por quê? Porque ele não perdeu tempo com picuinhas, porque ele não perdeu tempo com amarguras, porque ele não perdeu tempo com bobeira, mas todo o tempo que ele tinha, ele viveu bem, viveu com a esposa, viveu com os filhos, soube perdoar, soube abrir o coração, soube conversar, conseguiu fazer da vida não um campo de prisão, não um campo de concentração, mas conseguiu fazer da vida um jardim, onde as crianças brincam diante dele, e ele se alegra, e ele tem tempo para ouvir, ele tem tempo para cantar, até das músicas que ele cantava para as crianças, foi lembrado naquele velório. Lembra das músicas que ele cantava, do olhar das crianças que brincavam sob o olhar dele, e tudo era gostoso. E então quando ele parte, ele deixa um perfume, o perfume de um jardim, o perfume de uma pessoa que passou pela vida e viveu a vida bem vivida.
Mas enquanto a gente ouve essa carta, e nesse velório pode, olha, essa é a maior consolação que a gente poderia dar para vocês. Que essa pessoa que está partindo não perdeu tempo, mas ele se devotou da melhor forma que ele podia. E eis o fruto, os filhos, os netos e a família que o cerca nessa hora. Mas ao mesmo tempo, quantos afetos reprimidos. Ao mesmo tempo, o outro lado da moeda, talvez um outro lado da história, quantos beijos que não foram dados, quantos abraços que não foram dados, quantas palavras que não foram ministradas. E quem sabe hoje, no final deste culto, você possa voltar para casa e dizer o quanto você ama a sua família, o quanto você gostaria de recuperar, quem sabe, o tempo que você não teve discernimento para fazer o seu melhor, para dar e para receber. E liberar os afetos tão reprimidos e que talvez lhe façam tanta falta e façam tanta falta às outras pessoas. Então diga frustração, diga ódio mortal, diga afetos reprimidos. E a história continua. Porque depois de tanto tempo assim, no mesmo texto, segundo Samuel 14, 23 e 24, levantou-se, pois, Joabe, foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém, e disse o rei, torne para a sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa, e não viu a face do rei. No versículo 28, assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Se você está fazendo as contas, 2 anos esperando o pai agir, e o pai não agiu. Aí ele matou o irmão. Aí ele fugiu por 3 anos. Fica lá em Jesur. 3 anos. Depois o pai permite que ele volte para Jerusalém, mas não permite que o filho veja a face do pai ou veja a face do rei. E ele fica mais 2 anos em Jerusalém. Então a continha é de 7 anos do ocorrido. 7 anos. Agora esses 2 últimos anos, ele está próximo do pai, na mesma cidade, mas o pai diz, pode voltar, mas não veja ele a face do rei, ou seja, não veja ele a face do pai. Nem se chamava mais de pai, porque numa altura dessa já não é mais uma relação de pai e de filho. E aí entra o quarto sentimento. Angústia pelo tempo perdido. O quarto sentimento é, vamos repetir, angústia pelo tempo perdido. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. E amados, essa angústia vai dando um desespero. Olha só o que Absalão faz. E disse, no versículo 32, e disse Absalão a Joabe, eis que enviei a ti, dizendo, vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vinde Jesur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se ainda há em mim alguma culpa, que me mate. O desespero de Absalão é tão grande, a angústia por estar tão perto do pai e de não receber dele nenhuma palavra, nem boa, nem má, vai produzindo um desespero, é uma angústia de morte. Ele começa a queimar os campos lá para chamar a atenção. Olha, eu quero que você venha aqui, você é emissário do rei. Joabe,
pergunta para o meu pai, ou pergunta para o rei, por que eu vim de Jesus? Para ficar aqui em Jerusalém e não ver a face do rei? Eu preciso ver o rei, eu preciso ver o meu pai, e se houver em mim ainda alguma culpa, que me mate. Ou seja, é preferível a morte do que este sentimento de angústia. Prefiro morrer do que viver com essa culpa que já me persegue há 7 anos. Amém, queridos? O que eu acredito que Deus esteja querendo da gente nessa noite? É que para Absalão, a vida estava um inferno. Mas Davi não estava consciente disso. Davi não tinha a mínima ideia. Talvez Davi se sentisse a vítima da situação. E ficou ali na sua passividade. Mas ele não conseguia entender que enquanto ele estava ali no trono, cuidando de Deus e cuidando da nação, havia alguém que estava no inferno existencial e que só conseguiria sair daquele inferno existencial se ele tivesse um contato com o Pai, se ele tivesse um contato com o Rei. Qual o objetivo dessa palavra? Trazer para a gente discernimento. Deus, será que eu estou vivendo e achando que está tudo bem? E a minha atitude tem aprisionado alguém e eu não estou sabendo disso? Revela-me hoje, Senhor. Revela-nos hoje, em nome de Jesus. Que o véu seja removido dos nossos olhos e do nosso coração. Porque, de fato, essa angústia, por um tempo que vai se perdendo, se tornou quase que insuportável para Absalão, que preferia a morte do que aquela experiência. Caminhando para o final, o quinto sentimento, ele se encontra no capítulo 14, versículo 33, quando a Bíblia diz assim: então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra, diante do rei. E o rei beijou a Absalão. Talvez você leia ou ouça o final deste versículo, e se sinta aliviado, até que enfim o rei viu o filho, e o beijou. Só que esse beijo para Absalão não foi bom, não foi positivo, porque é como se Davi resumisse 7 anos. Gente, houve um homicídio, houve uma culpa, houve uma fuga, houve uma filha violentada, houve um trauma, houve um esquecimento, um abandono, algo terrível nutrido por 7 anos. E Davi, talvez por não conseguir encarar os problemas, ele põe tudo aquilo no pacote de um beijo, como se um beijo fosse resolver tudo. É a mesma coisa que alguém que fica longe de propósito de alguém que deveria estar mais perto, ou que tinha possibilidade de estar mais perto, mas ele suprime aquele tempo por um presente, por um dinheiro, ou por alguma coisa, por algum argumento. Olha, eu não te dei isso, mas toma aqui um presente, toma aqui alguma coisa, quem sabe isso possa aplacar ou preencher esse vazio enorme que há no seu coração. Esse beijo, que talvez para Davi fosse suficiente, para Absalão foi o sinônimo de uma tremenda indiferença, que produziu no coração dele uma profunda rejeição. Estou falando de sentimentos. A indiferença de Davi, que resume tudo num beijo, beijou e ponto final.
Se não fosse o ponto final, se do beijo tivesse tido um almoço, uma conversa, ou uma disciplina, ou alguma coisa mais intensa, onde Absalão sentisse a mão do pai, a presença do pai, mas não, foi um beijo e ponto, nada mais além disso. Nada mais além disso. A indiferença do pai produziu um profundo sentimento de rejeição. E esse sentimento de rejeição, onde tudo se resume com um beijo, fez com que Absalão descesse ali do palácio, e a partir dali, os próximos 4 anos da sua vida, então você já tem 7 anos, somado mais 4 anos, 11 anos da vida de Absalão. Agora os próximos 4 anos são administrando uma rebelião, que foi a rebelião de que falamos no domingo passado, porque ele desce à porta do palácio, revoltado com o pai, que não fez tudo aquilo que ele imaginava, e desce e ele começa a chamar as pessoas que vinham tendo causas para serem julgadas pelo rei Davi. Absalão começa a roubar o coração de Jerusalém, dizendo: escuta, você tinha algum negócio com meu pai? Não conversa com ele não, conversa comigo. Como que dizendo, se ele não resolveu um problema de família, como ele resolverá o problema de uma nação? Se ele não entende o que é o choro de uma mulher violentada, como ele vai ouvir a tua causa? Se ele não parou para me ouvir durante estes 7 anos, como ele vai ouvir a você, um estranho? E então, a partir daquele dia, ele começa a chamar os habitantes de Jerusalém: venham a mim, converse comigo, porque eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ter uma irmã assim, eu sei o que é a dor de alguém que mata alguém, eu sei o que é a dor de uma família que perde um ente querido, eu sei, ele não sabe. Porque ele demonstrou total inaptidão, incapacidade para julgar qualquer coisa. E assim ele rouba o coração dos habitantes de Jerusalém por 4 anos. Sem imaginar que essa frustração que se converte em ódio mortal, esse ódio mortal que se converte em fuga, em culpa, em desespero, em angústia, em saudade, sentimentos não resolvidos, não trabalhados, sem imaginar que essa indiferença do pai vai gerar uma profundo sentimento de rejeição, e essa rejeição vai produzir rebelião, sem imaginar que isso vai culminar aonde? Como Absalão termina a sua vida? Com os cabelos enganchados nos galhos de uma árvore, e com 3 dardos atravessados no seu coração. Essa rebelião contra o rei, essa rebelião contra o pai, não termina bem. E talvez você se revolte com Davi. Mas eu não quero que você se revolte com Davi. Eu quero que você se torne hoje responsável pelos teus sentimentos, independentemente de quem os tenha provocado. Mesmo que você tenha se sentido vítima, como Absalão, podia se dizer: puxa, mas ele não teve culpa a princípio. Mas ele tem culpa na medida em que ele vai concebendo estes sentimentos negativos, e os nutre, e os alimenta, e planeja, e vai de um abismo a outro abismo, e daquele abismo a outro abismo. O que eu quero dizer é que um professor pode ter te envergonhado, sim, e esse professor é culpado por ter feito isso, mas você é responsável pelo que você vai fazer com esse sentimento ruim que você teve diante dessa exposição. Então eu quero dizer que talvez o teu professor não conheça esse Deus da graça, mas você conhece. Então você pode colocar diante de Deus hoje a vergonha que você sentiu, o abandono que você sofreu,
a revolta que você sentiu no seu coração, esse ódio que você nutriu desejando que o seu professor fosse até mandado embora, ou que alguma coisa pior acontecesse com ele. Mas hoje você pode se arrepender de tudo isso e dizer: olha, hoje eu me arrependo de ter me permitido sair do patamar da frustração e entrado na dimensão do ódio. Me arrependo de ter nutrido ódio, que fez com que eu matasse alguém, se não literalmente, mas no meu coração. Me perdoa, Senhor. Porque eu sou responsável, cada um será responsável diante de Deus pelo que faz. Mas eu sou responsável por haver nutrido o sentimento errado que foi me levando de um patamar a outro, deste outro a outro e deste outro a outro. Então, queridos, a pergunta que eu quero fazer é que os últimos 11 anos da vida de Absalão foram vividos assim. Será que hoje você tem discernimento de como é que você tem permitido viver nos últimos 10 anos da sua vida? Como foram os últimos 10 anos da sua vida? Pensando no chefe, pensando em quem puxou seu tapete, e pensando, e sofrendo, e não dormindo. Como foram os últimos 10 anos da sua vida? Como foram os últimos 11 anos da sua vida? Os últimos 11 anos da vida de Absalão, se é que não foram os últimos 11 anos, porque ele nutre isso por 4 anos, não sei se foi já no final desses 4 anos que ele morre, ou ainda viveu um pouco mais, mas de uma forma ou de outra, os últimos anos foram nessa toada, foram nesse sentimento, onde um abismo vai chamando outro abismo, ao ruído das suas catadupas. E assim as pessoas estão vivendo. E assim pode estar sendo a sua vida. E você está sendo privado da alegria, da comunhão, do perdão, do evangelho vivo e genuíno, que salva vidas, que cura vidas, que perdoa vidas. O último sentimento já não é mais de Absalão, porque Absalão já não está mais aqui. Mas quando chega a notícia da morte de Absalão, deste Davi que sai do trono porque Absalão tentou usurpá-lo, e Davi sai chorando, como falamos na semana passada. Mas Davi em todo o tempo não quer a morte do filho, porque ele ama o filho. Mas pena que ele não conseguiu ver o filho como filho, no tempo em que ele teve a oportunidade de vê-lo assim. Então, quando chega a morte, a notícia da morte, em 2 Samuel 18, 33, a Bíblia diz: então o rei se perturbou, 2 Samuel 18, 33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Nenhuma palavra na Bíblia é escrita por acaso. Essa forma poética com que se escreve foi exatamente como Davi se expressou. Talvez ele nunca tenha visto Absalão como filho. Ele estava tão ocupado como rei que conseguia ver todo mundo como seus súditos ou como pessoas do palácio. Que era assim que ele via as pessoas. Não, eu estou servindo a Deus, eu estou servindo o reino. Todo mundo é do meu reino. Mas nessa hora, queridos, quando chega a notícia que Absalão havia morrido, naquele momento ele sobe e chora e chora. E quantas vezes ele chama o filho de filho? Absalão, meu filho, Absalão. Quem me dera
morrer por ti, meu filho Absalão, meu filho. É forte isso. Talvez haja alguma coisa adormecida no seu coração, que não lhe permite mais ver o seu marido como seu marido. Ele é seu marido, presente de Deus para você. Olhar para sua esposa, ela é sua esposa. Veja como ela se veste, veja como ela é íntegra, veja como ela é meiga, sua esposa. Seus filhos, por mais que você os tenha muitos, mas cada um é diferente um do outro, poder individualizar, poder dizer, esse é o meu filho, ele é desse jeito, ele é meu filho, essa é minha filha, esse é meu filho, e chamá-los para o seu coração. Talvez ampliando um pouquinho mais, seus amigos, pessoas com quem você já partilhou de momentos tão importantes, mas recentemente você perdeu o senso de valor em relação a eles. E num determinado dia a gente ouve, olha, fulano de tal está doente. Puxa, mas tem tantos anos que eu não o vejo, que eu não converso com ele, que eu não abro meu coração para ele. Hoje, eu acredito que o Espírito de Deus está nos chamando a compreender o poder dos sentimentos que podem hoje ser transformados em outros. Se era de frustração, quem sabe você consiga transformá-lo em realização. Está na tua mão fazer isso. E se não está na tua mão fazer isso, Deus pode lhe ajudar. No lugar do ódio mortal, quem sabe colocar o amor perdoador. No lugar dos afetos reprimidos, quem sabe remir o tempo por quantos dias são maus e aproveitar a oportunidade de dizer, eu te amo, e liberar os afetos não mais estreitos, como Paulo via na igreja de Corinto. Vocês estão estreitos nos seus afetos, eu estou com um coração largo, eu quero amá-los e amo-os de todo o meu coração, mas quando o meu amor extravasa na direção de vocês, há uma passagem tão estreita, que vocês não conseguem receber o meu amor. Vocês estão estreitados em vossos próprios afetos. Deus está dizendo hoje, que na estreiteza de afetos, ou de afetos reprimidos, nós podemos hoje abrir, extravasar o nosso coração, e amar. No lugar da angústia pelo tempo perdido, curtir a vida. Dizer, vamos aproveitar o nosso tempo, vamos amar enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, e não sentir mais angústia pelo tempo perdido, porque a sua vida vai ser bem vivida. Quem sabe você possa até ser vítima da indiferença de alguém, mas não ser mais o escravo dessa indiferença, não se permitir mais ser contaminado pelo espírito de rejeição. Não importa, se alguém é indiferente para comigo, eu sou amado por Deus, Deus me ama, alguém que me ama. Em vez de você experimentar o último sentimento, que é o de arrependimento tardio, esse em que se chora, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrer no seu lugar. Arrependimento tardio. Ao invés de arrependimento tardio, você pode chamar para a sua vida a fé operosa, a fé que se materializa em ações, em obras. Eu acredito que Deus está nos convidando nessa noite a converter esses sentimentos diante de Deus. Vamos auxiliar da ceia se aproximam, os ministros de louvor, que a igreja baixa a cabeça, ore um pouquinho.
Senhor amado, nessa noite, quando nós somos convidados a uma reflexão profunda acerca dos sentimentos negativos nas relações familiares, quando somos convidados por Ti, Senhor, a refletir, a meditar sobre essas coisas, queremos colocar tudo isso diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor, se temos nutrido em nosso coração qualquer sentimento diferente do que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Perdoa-nos, Senhor.